Bem, vamos começar o programa da noite de hoje com o promotor Manuel Murrieta. Ele é presidente da ANPEP, que é a Associação do Ministério Público Estadual. Promotor, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por ter vindo. Prazer é nosso. Uma nova legislação agora permite que os promotores cheguem ao cargo de Procurador-Geral de Justiça. Uma luta bastante antiga e o que o senhor liderou mais ou menos em função da associação que o senhor preside é esta luta, não é? Bem, qual é a origem dessa luta, já que ela não está em todos os estados do Brasil? Muitos estados não trabalham dessa forma, só os procuradores podem ser votados, embora na hora de votar, tanto promotores quanto procuradores. Olha, poucos são os estados no Brasil que não prevê essa situação, o promotor de justiça poder se candidatar ao cargo de Procurador-Geral de Justiça. Atualmente são 5 e agora com a saída do Pará, deste rol, só 4 estados da federação não permitem esta situação jurídica. Se mantém ainda permitindo apenas os procuradores? Apenas os procuradores, exato. Nos demais estados, essa prática de que todos os integrantes da carreira são potenciais candidatos, têm a capacidade eleitoral, tanto ativa quanto passiva, já é uma prática antiga. Agora, no Pará, realmente, essa luta já vem de longos tempos, né? Desde a Constituição de 88, o Pará foi um dos poucos que ainda ficou com esse formato de que só procurador de justiça poderia ser candidato. Foi uma luta ferrenha, né? Demandou quanto tempo para se tornar lei? Olha, historicamente nós já tivemos uma iniciativa anterior ainda na gestão do Dr. Francisco Barbosa, que encaminhou à Assembleia Legislativa este projeto, permitindo o promotor ser candidato, e na Casa Legislativa foi apresentada uma emenda supressiva e este projeto não prosperou. Desde aquela época, ou seja, 8 anos depois, agora, novamente, houve a iniciativa, foi a Assembleia, só que essa vez com outra sorte. Nós conseguimos a aprovação, os deputados acataram, entenderam o momento histórico do Ministério Público e o governador também fez a sanção, onde a lei hoje é uma realidade publicada. Se for levar em consideração a questão da categoria, o número de promotores é infinitamente maior, 10 vezes maior talvez, do que o de procuradores, não é isso? Sim. O que leva a uma tendência daqui para frente, daqui a 2 anos, que sempre promotores de justiça assumam um cargo maior do órgão? Eu vou te responder essa pergunta com a experiência de outros estados. Tem acontecido isso? Inicialmente, é uma tendência de promotores serem eleitos, mas já há diversos estados que logo em seguida procuradores também são eleitos. Se equiparam. Se equiparam. Essa capacidade, essa vivacidade de liderança democrática, independe. Exato, independe. Hoje já é bem claro na maioria dos estados que a questão de ser promotor ou procurador não é decisiva para se tornar procurador-geral. Existe uma hierarquia dentro do órgão entre os procuradores e os promotores e de repente um promotor se torna o líder, o chefe do órgão e passa a ficar superior ao procurador? Essa que é a questão. O Ministério Público não tem uma hierarquia entre os membros, entre os integrantes da carreira não há uma hierarquia, questão de ordem e obediência. Há sim uma organização administrativa em que cada um tem as suas atribuições, mas por um poder defendido e plasmado pelo Constituinte, que foi a independência funcional, essa questão da hierarquia no Ministério Público não pode ser levantada, apesar de que uma pequena minoria entende que isso é uma realidade, mas é pacífico, é algo ultrapassado, é algo já no Brasil inteiro definido e defendido da forma de que essa hierarquia não existe. E por que tem sido tão acirrada as últimas eleições para Procurador-Geral de Justiça, como a última que aconteceu agora, com muito embate, coisas dessa natureza, que não são muito comuns a um órgão como o Ministério Público? A gente brinca que eleição, sempre eleição, seja em qualquer lugar. Mas muitas denúncias. Exato, muitos detalhes, muitos embates, muitos debates acalorados, muitas situações criadas. Mas, na verdade, a gente acredita que esta forma tão acirrada de uma eleição interna dá-se justamente pela impossibilidade de você ter um maior número de candidatos. O leque é muito pequeno, o leque é pequeno. Uma disputa de pequenos grupos. Isso, dentre 31 possíveis candidatos, nos últimos 10 anos, você vê as 4 mesmas pessoas sempre se candidatando. Então, historicamente, você vem partindo de eleições sempre que os confrontos são entre os mesmos candidatos. Então, se você tivesse um leque maior de opções, lógico que esse debate ficaria menos tenso, não haveria uma situação histórica de animosidade que, com certeza, desaguaria
num debate mais calmo, mais tranquilo. E após um embate como esse, uma eleição acirrada, o órgão, na sua opinião, sai fortalecido ou sai com cicatrizes que demoram um pouco a ser resolvidas? Eu tenho uma opinião bem tranquila sobre isso. Eu acho que esses embates acirrados só demonstram a força e a vivacidade democrática do Ministério Público, que internamente tem a capacidade de enfrentar seus problemas frente a frente, de forma transparente, sem tirar, sem esconder nada, e o resultado que vem dentre os seus integrantes depois só vem, vamos dizer assim, premiar essa democracia que está demonstrando muita energia, não é uma coisa pacata, letárgica, muito pelo contrário. O Ministério Público faz parte do tripé do Poder Judiciário, né? E a gente sempre ouve que há problema, a carência, o número de promotores não é o ideal, a justiça não está em todo o estado e assim por diante. Isso é realidade, promotor? O Ministério Público, como indispensável à administração da justiça, no Pará nós temos uma grande dificuldade que hoje, por exemplo, nós temos 103 cargos vagos de promotores de justiça. Então é uma demanda muito grande, não é necessário a gente ficar tentando detalhar as dificuldades que decorrem desse número de cargos vagos, e é uma constante a necessidade de concursos públicos, né? Porque tem a sua complexidade, é uma carreira que muitos se candidatam, mas poucos conseguem acessar. Mas, por exemplo, essa dificuldade atual do Pará deve ser minimizada, porque nós estamos em processo de concurso público e agora em março nós já temos que ter 50 ou 60 promotores assumindo. Mas esta dificuldade de vagas, de cargos vagos, melhor te dizendo, sempre é uma constante no Ministério Público. E com outras instituições também, como no próprio Poder Judiciário, na Justiça do Trabalho. Então não poderia se dizer que existe justiça no Estado todo? Não, aí já seria, né, uma afirmação muito dura, porque o Ministério Público pode ter cargos vagos, mas sempre você vai ver promotores acumulando funções, atribuições, a busca de realmente chegar e estar em todos os cantos do Estado. A gente pode afirmar, sem nenhuma dúvida, que o Ministério Público está presente em todos os municípios do Pará, né? Não pode ser o modelo que ainda se quer, que se pretende, mas a ausência de justiça, não. Isso é uma afirmação que não é possível. Em nível de tecnologia, está amparado? O que nós temos hoje de dificuldade de infraestrutura é a questão das comunicações, internet, essa questão de informática, é ainda algo que nós temos de avançar bastante no nosso Estado. O processo não está todo digitalizado? Não. Nós temos algumas experiências no Estado, mas entre todos os leques de atribuições do Ministério Público não está totalmente ainda, o processo eletrônico não está totalmente implementado. E qual é a previsão disso? Eu acredito que... Hoje é essencial, né? Sim. Hoje você, por exemplo, vê os juizados especiais criminais, né, tendo uma celeridade agigantada em razão da integralidade do processo eletrônico. Mas ainda temos alguns desafios a enfrentar. Por exemplo, a ação criminal, a ação penal, a justiça criminal, trabalhar com um procedimento totalmente eletrônico. São coisas que você ainda vai ter alguns desafios de implementação da lei e compatibilidade dela com o sistema eletrônico. Então, essa experiência, essa maturidade, esse passo seguro está sendo dado, mas eu não me arriscaria a te dizer que isso é uma realidade para daqui a 2 anos. Não, seria um exagero. Promotor, o senhor deve concordar comigo que a grande maioria da população, do cidadão médio, desconhece a função do Ministério Público e como ter acesso a esse serviço. O que fazer para reverter esse quadro se a gente não vê uma campanha intensiva de informação, de educação da população, para que possa recorrer e usar dos serviços do Ministério Público? Eu te diria o seguinte, hoje a população, se você for trabalhar com alguns dados de pesquisas que nós temos, a população não desconhece tanto o Ministério Público. Na última informação que eu tive, na última pesquisa que eu tive acesso, o Ministério Público contava com a credibilidade da população em 3º lugar. Era a instituição que mais tinha crédito da população. Mas o cidadão sabe como recorrer? Pois é, talvez o refinamento de como chegar ao Ministério Público, se é uma atribuição do Ministério Público, o que o promotor pode fazer em sua defesa, talvez ainda seja algo que precise ser mais difundido. Mas eu te digo que isso é um trabalho incansável que a instituição tem feito, tanto no Pará quanto no Brasil, para acessar, como vários programas sociais, por exemplo, o programa Ministério Público e a Comunidade, as ouvidorias, os trabalhos nas próprias promotorias de divulgação. Enfim, nós temos hoje várias estratégias para se aproximar da comunidade e fazer com que o Ministério Público tenha uma visibilidade do ponto de vista de
o cidadão saber que há um aliado no seu trabalho e na defesa daqueles interesses. O senhor, como presidente da associação dessa classe, o senhor deve ter noção, hoje a faixa etária, o nível dos procuradores, qual o senhor classificaria de que forma no Pará? A idade dos procuradores... dos promotores principalmente. Promotores como um todo. Quando inicia lá a primeira entrância, que é aquele que está no interior e assim por diante. Eu comecei como promotor, eu pessoalmente comecei como promotor com 21 anos de idade. Realmente era muito jovem. Começa muito jovem e vai para o interior mais distante mais possível. Distante ainda. Meu primeiro local foi o município de Aveiro, né? E foi uma experiência muito rica para mim e acho muito válida. Hoje nós temos uma realidade que para que você entre no Ministério Público, você tem de ter um período de 3 anos de profissão na atividade jurídica, 3 anos de experiência jurídica, seja como advogado, enfim, qualquer outro cargo que tenha uma atividade jurídica. Isso já te dá uma segurança melhor para entrar na instituição e de pronto, né, realizar a importância do trabalho. Então hoje eu te diria que essa questão da idade, ela é uma questão que não nos preocupa mais tanto, né? Até porque se você for ver, passa pela discussão de procurador-geral o fato de você ter um procurador jovem, se isso não seria perigoso. Mas existe limite de idade, a legislação estipula. Né? Ela partiu do critério idêntico ao do presidente da República, 35 anos de idade e 10 anos no mínimo de carreira. Então, com isso, você vê que há uma preocupação que não seja uma pessoa inexperiente, mas não sim o critério da idade, mas sim uma questão de inexperiência na vivência. Mas nos últimos concursos, cada vez mais jovens estão chegando à carreira. Sem sombra de dúvida. Você observa esse fenômeno, que a gente pode explicar de uma maneira bem objetiva, né? A complexidade dos concursos, as exigências de estudo, de performance nas ciências jurídicas, mas a pouca concorrência é muito maior. A pouca maturidade desse que adentra a carreira, muito jovem, não acaba de alguma forma desvirtuando e abalando todo o processo? É isso que eu venho te dizendo desde a pergunta anterior. Hoje, para você ingressar no Ministério Público, você tem que ter no mínimo de 3 anos de experiência jurídica. Se você for somar isso com um período de estágio, de faculdade, você já vai ser, vamos dizer, comparar com uma outra profissão, um médico que já tem 5 anos de atuação. Então, você não tem como evitar esse fenômeno da idade, mas você tem como evitar que não haja inexperiência. E a inexperiência está sendo combatida e está sendo colocadas várias situações que levam a ela. Se você for partir do princípio que nós temos até ministros do Supremo Tribunal Federal jovens, então esse critério cronológico não vai definir a maturidade profissional, né? E os critérios que a legislação parte são esses. Você, para entrar no Ministério Público, hoje você terá no mínimo 5 anos de atuação na área jurídica, o que já se tem como satisfatório. O mandato do Procurador-Geral de Justiça são 2 anos. 2 anos, com a possibilidade de uma recondução. De uma recondução. Então, na verdade, a lei será posta em prática, a lei estadual será posta em prática daqui a 2 anos, quando tiver a próxima eleição. Exato. E aí vai acabar atingindo toda a comunidade, de um modo geral, não só como eleitores. Sim. Nós temos de observar que há uma expectativa de que, nesse primeiro momento, né, haja um número maior de candidatos, que os candidatos de sempre tragam novos nomes, novas opções. E o que eu acho que é mais importante é te dizer, não é uma questão interna do Ministério Público, é uma questão que vai transbordar no serviço prestado à sociedade, então, de interesse da sociedade. Mais as carreiras, de um modo geral. E você traz com isso a possibilidade de mais opções, de mais alternativas para alavancar a instituição e justamente prestar esse serviço à comunidade. Promotor Manuel Murieta, muito obrigado por essas informações. Parabéns pelo trabalho, pelo esforço que conseguiu transformar em lei. Sucesso para o órgão, que é tão necessário e que é um dos membros do tripé da justiça, para que a gente tenha cada vez mais justiça no Estado. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e boa noite. Boa noite. Logo depois do intervalo, nós vamos conversar com o empresário Armindo Bernardin. Ele é fundador do Grupo Mônaco. Eu volto já.